Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Medeiros, eu sou advogado e nesse vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto de altíssima relevância no mundo jurídico. Trata-se da proibição da cobrança de matrícula. Eu diria inclusive que esse assunto é para quebrar alguns paradigmas, tendo em vista que é pouquíssimo disseminado no mundo jurídico e menos ainda disseminado no meio social. Existe uma lei, que é a Lei 9870, que proíbe expressamente a cobrança de matrícula se essa matrícula vier carreada de 12 mensalidades, no caso de uma anualidade, ou se a matrícula vem carreada de 6 mensalidades, se for no caso de uma semestralidade. Então, pessoal, na prática, o colégio, ou a faculdade, ou a universidade não pode cobrar além daquela quantidade de meses que você está cursando. O colégio do seu filho, por exemplo, não pode cobrar 13 parcelas, sob o pretexto que está facilitando o pagamento em 13 vezes, ou sob o pretexto que não há ilegalidade, porque está pagando uma matrícula mais 12 mensalidades. Isso, na verdade, e aí não só eu que digo sozinho, é uma abusividade com o consumidor, certo? E o Poder Judiciário tem sido sensível e tem sido vigilante a essas situações. E existe uma ação, que é a ação chamada de repetição de indébito, que visa solicitar, requerer a devolução desse dinheiro que foi pago indevidamente, né? E, inclusive, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, essa devolução tem que ser paga em dobro, né, por conta da cobrança indevida, e o próprio Código de Defesa do Consumidor já prevê essa possibilidade de pagamento em dobro. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês é como requerer isso através de uma ação judicial que se for até 20 salários mínimos, precisa de advogado, certo? Sequer precisa de advogado, você mesma ou você mesmo pode, com essas informações aqui desse vídeo, formular a petição e sozinho no juizado especial competente protocolar a ação. Mas antes de adentrar no mérito de como fazer a ação, eu vou ler para vocês o que diz a Lei 9870, que explana e dispõe sobre a cobrança de anualidade e de semestralidade. Por gentileza, me acompanhe. Então, pessoal, como eu estava falando, a Lei 9870 dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e das outras providências. O artigo 1º dessa lei fala o seguinte: o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior será contratado nos termos dessa lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. Vejamos o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da lei. O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. Ou seja, se o período letivo for de 12 meses, não se pode cobrar 13 parcelas. Não se pode cobrar matrícula mais 12 parcelas. Isso é uma abusividade. E se for uma semestralidade, não se pode cobrar matrícula mais 6 parcelas, mais 6 mensalidades, né? É bem verdade que algumas instituições de ensino já se adaptaram, mas existe uma quantidade gigantesca de colégios e faculdades e universidades cobrando de forma ilegal. E aí vamos continuar no artigo 1º, no parágrafo 5º. O parágrafo 5º diz o seguinte: o valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes, terá vigência por 1 ano e será dividido em 12 ou 6 parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamentos alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores. Vejam bem, essa passagem que eu grifei de verde, que diz que é facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, é aqui que eles defendem a ideia de que não está
usurpando a legalidade. Quando ele fala que é facultada, quando a lei fala, né, que é facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, os colégios, de modo geral, e as faculdades dizem que a 13ª parcela, ou a 7ª parcela, né, é apenas para facilitar o pagamento e que não há abusividade, não há cobrança de mensalidade a mais. Isso, na verdade, é um pretexto para poder eles enriquecerem ilicitamente, né? E também uma forma de burlar o sistema do ato normativo legislativo, que é a lei. E o que acontece? O Poder Judiciário tem reconhecido, eu particularmente já adentrei com algumas ações nesse sentido, inclusive fui contratado recentemente por um juiz de direito que não pode atuar em causa própria no exercício da advocacia, né, por óbvio, e me contratou para que eu entrasse com uma ação judicial em favor dos 3 filhos que estão matriculados em um colégio caríssimo aqui na cidade de Fortaleza e pedi, através de uma ação de repetição de indébito, a devolução de todos os valores pagos indevidamente de até 10 anos para trás. Ele tem alguns filhos de 8 anos, tem outro filho de 6, tem outro filho de 4. Então, eu pedi até 8 anos para trás, a contar do primeiro filho, tendo em vista que o artigo 205 do Código Civil prevê a possibilidade prescricional de até 10 anos para você entrar com essa ação. Então, você pode pleitear até 10 anos anteriores ao protocolo da ação, ok? E aí eu vou adentrar agora no mérito de como eu formulei essa ação, tá bom? Me acompanhe. Então, pessoal, essa ação eu a dividi em 8 passos, certo? É uma ação relativamente simples, não tem muito mistério, mas tem que ter alguns cuidados para evitar o protocolo no juizado especial, que não seja o juizado especial competente, e também formular os pedidos adequados para poder o juiz conceder favorável o pedido, ok? Então, o primeiro passo que eu propus aqui na ação foi o endereçamento correto, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, do juizado especial civil, da cidade, comarca, do município tal, do estado tal, né? Vai depender da comarca, aliás, do município e do estado que você contratou os serviços com a instituição de ensino, ok? A própria lei do juizado diz que o foro competente para processar e julgar essa ação é o domicílio do réu, né? Que no caso é da instituição financeira. Então você vai ter que propor essa ação num domicílio do réu, ok? Num juizado competente do domicílio do réu. E aí, quanto à competência, se você tiver dificuldade de localizar, de saber qual é o juizado, é muito simples. Basta você ligar para algum juizado, informar o endereço da instituição, que eles informam o juizado competente, ok? E aí, o segundo passo na minha ação é a qualificação do polo ativo, que é o autor da ação, e a qualificação do polo passivo, que é o réu da ação. Aqui no polo ativo, eu tenho que qualificar de acordo com o Código de Processo Civil, ok? Eu coloquei o nome completo, nacionalidade, o estado civil, a profissão, o número de identidade, CPF, endereço completo, com CEP e endereço eletrônico, que é uma exigência do Código de Processo Civil, ou seja, seu e-mail, ok? Aí coloquei bem respeitosamente perante Vossa Excelência, através do seu advogado, no caso, em causa própria, se for você, sem necessidade de advogado, tá? Mas mesmo assim, se você tiver dificuldade de fazer essa ação que eu estou explanando agora, você pode entrar em contato lá no Instagram de advogado Léo Medeiros, lá no direct, pode enviar que eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? E aqui, coloquei a ação de repetição de indébito e qualifiquei o réu, que é a instituição de ensino. Da mesma forma, com endereço completo, com CEP, e vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo, eu abri um tópico para dizer que aquele foro que eu estou protocolando a ação é o foro competente, né?
que o foro tal é competente com base no artigo 4º da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, que diz que o domicílio do réu é o domicílio competente para processar e julgar essa ação. E aí, no quarto passo, eu relatei dos fatos, que é muito simples, é só dizer há quanto tempo você é contratante junto à instituição de ensino, né, explicando que pagou os valores, né, naqueles anos que você está propondo a ação, a restituição em dobro, né, do pagamento. E após formular dos fatos, a gente vai formular do direito. Do direito nada mais é do que eu já li para vocês na Lei 9780, que é a lei que trata da cobrança da anualidade dentro de um ano e da semestralidade dentro de 6 meses, ok? E aí, pessoal, eu tratei aqui de colacionar o que diz a lei, expliquei o que diz a lei, né? E no outro passo, o quinto passo, eu falei sobre a prescrição. Essa parte é importante. É bom deixar claro para o juiz que a prescrição é de 10 anos. E essa prescrição, pessoal, é prevista no artigo 205 do Código Civil, né? Você pode pleitear, portanto, até 10 anos anteriores ao protocolo da ação, né? Tendo em vista que a própria lei dispõe nesse sentido. E esse posicionamento não é só meu, é o posicionamento do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ok? E aí, pessoal, o próximo passo é um pedido de tutela de evidência. Esse pedido de tutela de evidência a gente faz se você tiver todas as provas já pré-constituídas no processo, né, como, por exemplo, uma declaração junto ao colégio ou junto à faculdade que você pagou aqueles valores, né, que tem a cobrança lá de matrícula mais 12 mensalidades, ou de matrícula mais 6 mensalidades. E aí você vai pedir essa tutela de evidência, que é uma tutela que o juiz pode conceder antes mesmo de formar o contraditório, antes mesmo de mandar citar o réu da ação, ou seja, antes mesmo de ele entrar no mérito após a formação do contraditório da ampla defesa, ele pode julgar antecipadamente a lide, né, com base nessa tutela de evidência. Então, pessoal, o próximo passo, que é o último, né, o oitavo, trata-se dos pedidos. Os pedidos, pessoal, é como se fosse o coração da petição, certo? É de muita importância. A gente tem que formular os pedidos bem feitos, bem formulados, para a gente poder dizer o que a gente quer, né? E aí, pessoal, o primeiro pedido que eu faço é a gratuidade judiciária, com base na Lei 1060 de 1950 e com base no novo Código de Processo Civil, no artigo 98, que diz que os pobres, na forma da lei, têm direito à gratuidade judiciária. O pobre aqui é muito relativo, certo? Não é aquele que vive à míngua. É aquele que não tem condições, em razão de outros compromissos, não tem condições de pagar as custas judiciais sob pena de interferir na sua subsistência e na subsistência dos seus familiares. E aí o próximo pedido, pessoal, é o pedido da tutela de evidência, né? Conforme eu expliquei. E o pedido da tutela de evidência é o seguinte: é a repetição do indébito com pagamento em dobro dos valores recebidos ilicitamente da autora, né, a ser devolvido pelo réu, né? Aí a gente tem que fazer o cálculo. A gente vai fazer o cálculo de quanto cabe a devolução, de quanto que é a devolução por parte da instituição de ensino. É muito simples, né? É só a gente saber quanto foi que a gente pagou de forma indevida e multiplicar por 2, porque esse valor tem que ser pago em dobro. E aí o outro pedido é que se abstenha a instituição de ensino de daqui para frente cobrar a 13ª mensalidade, que eles denominam de matrícula. O próximo pedido, eu peço a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, para caso o juiz entenda que as provas pré-constituídas por você na ação ou pelo seu advogado, que pode ser eu, essa prova possa ser invertida.
a própria instituição de ensino, ela pode levar as provas a mando do juiz para que não reste dúvida no convencimento dele acerca desse direito. E aí, pessoal, o último pedido, aliás, o último não, o penúltimo, é confirmar em sede de sentença o que foi tutelado em tutela de evidência e pedir a citação da ré, que também é um pedido expresso que tem que ser feito com base no Código de Defesa com base no novo Código de Processo Civil, certo? E aí eu acrescentei aqui que provará o alegado por todos os meios de provas em direito admitido, sem especial a prova documental. E aí coloca-se o valor da causa. Esse valor da causa é obrigatório, não pode esquecer, que é exatamente o valor que é devido a ser restituído pela instituição de ensino. E coloca, nestes termos, pede e espera deferimento. Aí coloca a cidade, data, o nome completo e o CPF e assina. Simples, fácil, prático, rápido, gostoso e nutritivo. É ou não é? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem lá no Instagram, advogado Léo Medeiros, mandem um direct lá, e na pior das hipóteses, caso você não tenha entendido, eu disponibilizo esse material para você, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!